amados irmãos, especialmente àqueles que eu ainda não tive o prazer de poder cumprimentar pessoalmente de uma maneira mais calorosa. Não sei se vou ter também esse privilégio e oportunidade de o fazer ao final deste culto. Eu creio que vou ter que me ausentar depois do sermão e eu peço aos vossos irmãos a vossa compreensão, pois temos convidados especiais lá na Igreja Batista da Ramada. Temos o pastor David Merck connosco e estará também na nossa casa para um almoço. E não é bom, não é de educação deixar as visitas esperando, especialmente quando é para comer, não é? Então eu peço a vossa compreensão se eu ausentar-me depois do sermão. Esse é o motivo pelo qual também eu estou sozinho e não estou bem acompanhado. A minha família ficou lá na igreja e infelizmente não pôde estar aqui devido à presença destes convidados especiais, o pastor David Merck e a sua esposa. Mas é um prazer e privilégio estar junto a vocês. Felizmente por isso, neste momento de alegria, de adoração ao Senhor, pela sua graça e a sua fidelidade nas vossas vidas. E eu trago saudações da outra margem, saudações da Igreja Batista da Ramada, ali na cidade de Odivelas. Eles estão a orar por si, por vocês. Eles alegram-se pelas vossas vidas, o vosso testemunho, fidelidade. E ao longo dos anos a vossa igreja também, de maneira específica e intencional, tem sido de bênção para nós. E obviamente tem sido de bênção para a Igreja de Cristo em Portugal. Abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, versículo 58. Sem mais demora, nós vamos à palavra de Deus. E vamos começar fazendo a leitura da palavra. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo escreve esta carta a uma igreja que se situava numa cidade portuária grega, Corinto. Uma cidade muito importante no mundo antigo. A cidade e os seus habitantes eram bem conhecidos pelo apóstolo Paulo, pois ele estrategicamente decidiu viver lá durante 1 ano e meio. E vocês sabem muito bem que por onde Paulo passava, ele anunciava o Evangelho. Ele anunciava quem era Jesus Cristo e o que ele tinha feito. O Evangelho são as boas notícias de quem é Jesus Cristo e o que ele fez para reconciliar os homens pecadores com Deus para todo sempre. O Evangelho é uma mensagem para todas as nações, povos, etnias, línguas. É uma mensagem para ti, é uma mensagem para mim. O Evangelho é a tua maior necessidade. Talvez estás aqui e é a primeira vez que estás a ouvir tal coisa. Essas boas novas, estas boas notícias. É a tua maior necessidade. É a maior necessidade da tua alma. É seres reconciliado com Deus para todo sempre. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo, da obra que Ele fez. Se colocares nele toda a tua confiança, se o abraçares como teu Senhor e Salvador. Bem, esse convite, esta mensagem era pregada pelo apóstolo Paulo. E o Evangelho é o poder de Deus, o único poder para salvar e transformar almas. E por isso, nós lemos em Atos capítulo 18, que ali em Corinto passou a existir um grupo de cristãos, um grupo de seguidores de Jesus Cristo, um grupo de crentes reunidos. Por outras palavras, ali
passou a existir uma igreja. Mas Paulo não ficou ali para sempre. O propósito dele, o propósito de Deus para ele, como plantador de igrejas, havia sido já cumprido na igreja de Corinto. Já havia uma assembleia, uma igreja constituída e organizada. Já haviam líderes estabelecidos, anciãos, presbíteros, pastores, diáconos. Então ele simplesmente seguiu viagem. Ele seguiu para aquilo que tinha sido convocado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Tinha sido convocado para anunciá-lo noutros lugares em que ele ainda não tivesse sido anunciado. Mas não demorou muito e as más notícias correm depressa. Para chegarem até Paulo, más notícias provenientes da igreja de Corinto, da situação, da condição daquele grupo de crentes. Ele recebeu essas más notícias através de um relatório informal da família de Cloé. Cloé é um nome feminino. E também recebeu de um relatório mais formal, de uma carta enviada, levada até Paulo por uma comitiva da parte da igreja de Corinto, uma comitiva de 3 irmãos, solicitando o parecer de Paulo sobre diversos assuntos, problemas que a igreja de Corinto estava a atravessar. As coisas não estavam nada bem. Havia diferentes, grandes e graves problemas na igreja. E eis a razão pela qual ele escreve esta carta. Bem, e ele escreve outras cartas também pela mesma razão. Na verdade, a nossa primeira carta não é a primeira carta que ele escreveu à igreja. É a segunda carta que ele escreveu à igreja, muito provavelmente. Pelo menos, podemos pensar isso com certeza. No capítulo 5, versículo 9, eu vou ler para vocês. Paulo escreve as seguintes palavras. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então já tinha havido pelo menos mais uma carta que Paulo tinha escrito. Esta carta Paulo escreve para dar soluções à igreja de como resolver os seus graves e grandes problemas. Bem, aqui paramos para refletir na primeira grande lição para nós. Hoje em dia, nós vemos muitos a baterem na igreja do século XXI. E temos que admitir que o fazem com razão em muitas coisas. Mas vemos nesta carta que crenças e práticas aberrantes não são problemas exclusivos da igreja pós-apostólica. No tempo dos apóstolos já haviam problemas, crenças e práticas aberrantes no meio da igreja. Paulo, para ensinar, para dar uma solução para esses problemas, ele escreve esta carta e organiza de uma maneira muito simples. Ele vai descrevendo os problemas ao longo da carta que lhe foram relatados e ele vai fornecer uma única solução para todo tipo de problemas, para todas as áreas da vida. E essa solução é o Evangelho. O Evangelho. Amados irmãos, o Evangelho não foi algo somente importante, fundamental para o início da vossa caminhada cristã, mas o Evangelho continua a ser fundamental para a nossa perseverança, sustento nessa mesma caminhada. O Evangelho continua a ser fundamental como mapa para guiar-nos nesta vida. O Evangelho continua a ser fundamental para ser como água da justiça de Deus para saciar as nossas almas. O Evangelho continua a ser fundamental para ser o pão do céu, para alimento para as nossas vidas. O Evangelho continua a ser fundamental para proteger o seu povo, para sustentar o seu povo, para dar-lhe força e coragem
na caminhada. O Evangelho, amados irmãos, ele é tudo o que necessitamos e ele é suficiente. Ele é suficiente. O grande problema nas nossas vidas, o grande problema nos nossos lares, os grandes problemas que podem surgir até na igreja, é que nós não estamos a viver de acordo com aquilo que confessamos com as nossas bocas. Não estamos a viver o Evangelho. É dizermos que cremos em quem é Jesus Cristo. É dizermos que cremos nas suas palavras, na sua mensagem. É dizermos que cremos naquilo que Ele fez, mas isso não ter nenhum impacto nas nossas vidas. É não estarmos a seguir o seu caráter, a sua mensagem e os seus métodos em todas as áreas da nossa vida. É por isso que surgem crenças e problemas, práticas aberrantes nas nossas vidas, nos nossos lares e na igreja. Amados irmãos, eu sei que estou a falar para uma igreja que respira pela graça do Senhor saúde. Mas ela não é perfeita, vocês não são perfeitos. E por isso continuam a necessitar e continuamos a necessitar desesperadamente do Evangelho nas nossas vidas, lares e igreja. Os problemas em Corinto podem, em maior ou menor grau, afetar qualquer igreja, qualquer um de nós, independentemente dos seus fundadores, independentemente dos seus líderes atuais, independentemente do tamanho da igreja, independentemente do lugar da igreja. Pois nós somos mais pecadores do que podemos imaginar. E é por isto que necessitamos desesperadamente do Evangelho todo o tempo e em todas as áreas da nossa vida. Por isso é que o apóstolo Paulo, ao longo de toda a carta, apresenta problemas, crenças e práticas aberrantes, graves, que estavam na igreja, na vida daqueles irmãos, e ele dá uma única solução: o Evangelho. Repara que começa a carta expondo, nós não temos tempo para ler toda a carta, senão eu faria juntamente convosco a leitura de toda a carta. Mas a carta começa nos primeiros 4 capítulos mencionando os problemas que havia de divisões na igreja, de partidos na igreja, de um espírito separatista na igreja. Havia grupos dentro da igreja que tinham, havia vários grupos dentro da igreja que tinham os seus mestres favoritos, Paulo, Apolo ou Pedro, e alguns para se armarem mais em espiritual, Jesus Cristo, não é? Não, eu sigo a Jesus Cristo. Aqui na igreja Batista de Miratejo, talvez seria com Tiago Capote, ele seria o apóstolo Paulo, porque já foi. Com o Jairo e o Mário. Amados irmãos, se houvesse em Portugal 2 conferências bíblicas à mesma hora, uma com John MacArthur e outra com Tiago Bugalho, até eu iria à do John MacArthur. As nossas preferências na igreja não são problema. Porque a unidade não é uniformidade. Não é pensarmos e gostarmos e fazermos todos a mesma coisa. Unidade, a verdadeira unidade não é uniformidade. Sim, é um problema as nossas preferências pessoais quando são sustentadas pela carnalidade. Quando promovem cancelamento, afastamento, dizer mal dos irmãos, divisão entre nós, e não exaltam a mensagem do Evangelho, não exaltam a nossa união com Jesus Cristo e o amor de Deus através de nós. Aí está um problema. A solução de Paulo para uma igreja com um espírito separatista é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho diz-nos
que o centro de uma igreja não és tu, nem sou eu, é Jesus Cristo. Ele é o único Senhor e Salvador das nossas almas. Ele é a cabeça da igreja e todos nós somos os seus membros. Mas só há uma cabeça e é Cristo. Ele é o centro. Também vemos que na igreja de Corinto havia imoralidade sexual. Corinto tinha como característica típica das grandes cidades portuárias uma grande população, mas também era marcada por imoralidade sexual. Naquela cultura, especificamente o culto pagão, e na cidade de Corinto até havia o templo de Afrodite na colina mais elevada da cidade, composta por 1000 prostitutas que ao anoitecer desciam à cidade para praticar todo o tipo de relacionamento, orgias sexuais. O culto pagão andava de mãos dadas naquela cultura com a prostituição sexual. E havia pessoas dentro da igreja que estavam em pecado de imoralidade sexual, que estavam a cometer fornicação, adultério com as prostitutas do templo. E vemos até citado especificamente um homem que tinha um relacionamento, uma relação sexual e moral com a sua própria madrasta. Tudo isto está na carta. E pior ainda, nós não vemos condenação por parte da igreja. E respaldavam a ausência de disciplina, de condenação para essas práticas, com o argumento: nós somos livres em Cristo. E Paulo conduz aquela igreja para o Evangelho. A solução que dá é a mensagem do Evangelho. A mensagem de Cristo, que diz-nos que Ele vai salvar tanto a nossa alma como o nosso corpo na ressurreição futura. O que fazemos com o nosso corpo aqui e agora é importante, porque Deus não apenas vai salvar a nossa alma, Ele também vai salvar, restaurar o nosso corpo. Também somos consagrados para o Senhor por inteiro. Tudo aquilo que fazemos deve ser para o Senhor de alma e corpo. Tudo o que fazemos é culto nas nossas vidas em todo o tempo. E tudo aquilo que somos deve ser oferecido ao Senhor como sacrifício vivo, santo, aceitável, agradável a Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Também nós vemos que havia uma disputa entre os judeus e os gentios sobre comida. Era marcado culturalmente naquele contexto uma grande disputa entre judeus e gentios, e o problema de comer ou não comer carne sacrificada aos ídolos estava a criar também divisão dentro da igreja. Como é que Paulo responde a isto? Que solução Paulo dá, apresenta, aponta para o Evangelho? Que diz-nos que a nossa liberdade em Cristo, ela é verdadeira, mas ela é limitada pelo amor que devemos ter uns para com os outros. O amor é a essência daquilo que é um cristão. O amor é a qualidade principal daquele que conheceu a Cristo. O amor é a marca distintiva daquele que tem o Espírito de Deus. E o amor é o único que irá fazer com que a sua igreja cumpra com o último mandamento de Jesus Cristo, a grande comissão. Cristo disse, não tem que abrir, eu vou ler para vocês em João 13:35, e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Havia também problemas quando se reuniam semanalmente. Por isso Paulo aborda nesta carta questões sobre os dons espirituais, o mau uso dos mesmos, sobre a ordem no culto. Havia uma grande confusão e grandes problemas quando estavam reunidos. Havia línguas,
estranhas, por isso Paulo ensina sobre o dom de línguas. Havia uma grande confusão porque todos queriam falar em línguas, todos ao mesmo tempo, emitindo sons que ninguém entendia. Havia palavras também no culto, palavras de profecia, em que todos se iam levantando ao mesmo tempo e parece que queriam competir um com o outro quem é que pregava mais. Ou seja, os seus encontros semanais eram uma espécie de tudo ao molho, sem a última parte, tá bom? Eram cheios de confusão, eram cheios de barulho e cheios de distrações que Paulo condena. Distrações que não edificavam a igreja, não estavam a ser de edificação uns para com os outros, distrações que perturbavam o testemunho diante daqueles que ainda não tinham recebido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que participavam dos seus encontros. Eles olhavam para tudo aquilo que está a acontecer e diziam: o que é isto? Onde é que eu me fui meter? Qual a resposta à solução que Paulo dá? O Evangelho. O Evangelho diz-nos que experiências pessoais não devem ser sobrevalorizadas com a experiência coletiva. Os nossos encontros não são para exibições pessoais, mas para exibirmos a Jesus Cristo. E para exibirmos o Deus da palavra e a palavra de Deus. O propósito de estarmos juntos é para experimentar e também para provarmos a ação do Espírito de Deus em nós e através de nós. E essa ação do Espírito ocorre na igreja. É que através das nossas orações, hinos, comunhão, pregação, tudo isto o Espírito do Senhor possa operar em nós e através de nós, para que outros também possam provar as maravilhas de Deus, o quão bom é Deus, ao serem reconciliados com Deus para todo o sempre. Por isso a palavra de Deus, ela deve ser lida, ela deve ser orada, ela deve ser cantada, ela deve ser anunciada e deve ser clara para todos nós, a palavra, para que Cristo seja exaltado. E devemos esforçar-nos nisso, pois vivemos para apontar os outros, não para nós mesmos, mas para Jesus Cristo. Também havia a negação da ressurreição. Por isso chegamos aqui ao capítulo 15, em que Paulo dedica a ensinar sobre a verdade, a veracidade e a crença fundamental e essencial na ressurreição. Paulo apresenta como resposta àqueles que negam a ressurreição que se na verdade não há ressurreição, então não há cristianismo. Pois o Evangelho, essas boas notícias sobre Jesus Cristo, é centrado na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo. Se não há ressurreição, Jesus Cristo não ressuscitou. As testemunhas que disseram que o viram, as muitas testemunhas que disseram que o viram, são uma farsa, são mentirosas. E o cristianismo é a maior farsa fabricada de toda a história. E por isso, na verdade, devemos deixar de ser cristãos. Se é assim, Paulo diz, se vocês negam a ressurreição, não faz nenhum sentido estarem juntos, reunidos, dizerem que seguem a Cristo, porque o cristianismo assim é vão, se não há ressurreição. É inútil. Mas Paulo diz-nos aqui que a ressurreição, ela é verdadeira. Ela é essencial para nós. Sem a certeza da ressurreição, não podemos ter a certeza da nossa salvação. Mas porque há um sepulcro vazio, mas porque Cristo ressuscitou, Paulo diz, nós podemos crer no poder que levantou Jesus Cristo dentre os mortos. Esse mesmo poder que opera em nós, na sua igreja. Esse mesmo poder que continua a santificar-nos.
Esse mesmo poder que continua a completar a boa obra que Ele começou em nós até ao dia de Jesus Cristo. Esse poder que nos uniu num só povo. Eu olho para aqui e vejo contempladas algumas nações, variadas nações. E Deus nos uniu num só povo. Já não há inimizade com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus e em Cristo também somos reconciliados uns com os outros. Isto é a igreja. Por isso estamos juntos. Porque Cristo nos uniu à sua família. Cristo, através da ressurreição, concede-nos uma doce esperança. Uma doce esperança que compartilhamos, que vai além do sepulcro. Na ressurreição nós temos a certeza de uma doce vitória. Uma vitória sobre a morte e todos os demais inimigos. E reparem como Paulo, no versículo 54 e 57, ele, ao falar da ressurreição, ele tem que culminar com um canto de louvor, de alegria, de ação de graças pela vitória que nós temos em Jesus Cristo. Leiam, por favor, comigo. 1 Coríntios 15, versículo 54 a 57. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte já é inoperante, ineficaz, derrotada, destruída pela ressurreição de Jesus Cristo. O aguilhão da morte é o pecado, versículo 56, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhem, Paulo diz, olhem para o vosso grande Salvador e tão grande salvação que vos concedeu. Olhem para a vitória que têm por intermédio de Jesus Cristo. E depois de apresentar tudo isto ao longo da carta, Paulo conclui a carta e já está na conclusão da carta, conduzindo-nos aos deveres. Conduzir-nos a como é que devemos viver de acordo àquilo que conhecemos de quem é Jesus Cristo e o que Ele fez. E por isso aparece o versículo 58 que lemos. Que diz, outra vez: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo faz aqui uma transição. Depois de ter apresentado o Evangelho apontado para Cristo ao longo de toda a carta, Paulo agora faz uma transição. Portanto, uma marca de transição no ensino de Paulo para uma necessária resposta da igreja a tudo aquilo que ele tinha afirmado anteriormente. Porque, irmãos, depois da teologia vem a praxis, a prática. Este é o fim da verdadeira sabedoria. Este é o fruto de conhecer verdadeiramente a Deus. Conhecer verdadeiramente a Deus transforma-nos. Mexe com as nossas afeições e ações. O Evangelho não nos deixa indiferentes ou iguais, ou então, se isso acontece, nós temos abraçado algo que não é o Evangelho poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E corremos um grande perigo. Porque maior exposição à luz, maior responsabilidade e, por isso, maior condenação. Paulo dá uma convocação final, uma exortação final àquela igreja. E esta carta foi preservada para nós, porque é uma exortação de Deus também para todos nós. Para vocês, amada Igreja Batista Miratejo. Portanto, meus amados irmãos, uma pausa aqui.
Talvez não seja muito importante aquilo que eu vou dizer, muito profundo, mas eu acho muito interessante como Paulo conclui esta carta com estes termos calorosos e amorosos. É interessante notar o cuidado pastoral amoroso do apóstolo Paulo em condições desfavoráveis. Digo isto porque é fácil e expectável, quando tudo vai bem na igreja, entre nós termos um grande motivo de alegria. Nós respondermos com amor. Mas quando tudo vai mal, como em Corinto, é muito fácil todos nós sermos tentados ao desencorajamento, ao ressentimento, à amargura. E facilmente isso pode tomar lugar nos nossos corações. E podemos também passar a olhar para os nossos irmãos como casos perdidos ou inimigos. Uma palavra para os amados pastores e líderes da Igreja Batista de Miratejo. Continuem firmes a pastorear e a servir como Deus quer. Amem todas as ovelhas, porque Cristo morreu por todas elas. Tratem sempre todos dentro do corpo como Deus vos tem tratado, cheio de amor e graça para convosco. Mesmo os casos mais difíceis que há, lembrem-se que vocês também foram um caso difícil para Deus. E tratem os vossos irmãos como irmãos e não como inimigos. Não como casos perdidos. Este é o exemplo pastoral que dá-nos o apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. A exortação de Paulo é amorosa, mas com a força de um imperativo. Sede, sejam. O Evangelho, viver o Evangelho não é uma opção, é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Firmes e inabaláveis são usados aqui como adjetivos sinónimos para reforçar qual deve ser um dever de um cristão à luz do Evangelho. Tem o propósito de transmitir a ideia de algo firme como uma estaca, algo que não pode ser mudado de lugar, irremovível, aplicando de uma maneira específica para as nossas vidas. De um cristão é esperado, Deus espera de nós, porque o conhecemos e o temos provado, que independentemente das circunstâncias, nós devemos responder com fé. Nós devemos continuar a confiar em Deus. Nós devemos resistir nas aflições. Nós devemos submeter-nos a Ele e à sua vontade. Nós devemos perseverar no Evangelho e na defesa e proclamação desse mesmo Evangelho. Nós devemos continuar firmes na confiança em quem é Deus e nas suas promessas. Amados irmãos, não importa se seja um cancro, a crítica, o desemprego ou a morte da tua mãe, continua a seguir fielmente a Jesus Cristo. E seguro que nada nesta vida, nem ninguém nesta vida tem a palavra final na tua vida. Continua confiando que o único alfa e ômega, o princípio e o fim, é Jesus Cristo. E sabem qual é o nosso fim? É glorioso. É vitorioso. Nós sabemos que depois da cruz vem a glória. Foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da cruz, a glória não será diferente conosco. Não será diferente com a sua igreja. Depois da cruz, a glória. E essa esperança na glória é aquilo que nos anima e sustenta-nos para carregarmos a cruz a cada dia. A nossa esperança, ela não está aqui na terra. Aqui sabemos que iremos provar
o amargo sabor do pecado e das suas terríveis consequências, por sermos seres caídos, por vivermos com outros caídos no mundo caído e afetado terrivelmente pelo pecado. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no Senhor que ressuscitou e vive, triunfante. E juntamente com Ele, Ele prometeu que aqueles que estão unidos a Ele irão triunfar também. A Igreja Batista de Miratejo irá continuar a triunfar. Mesmo eu não sabendo o que Deus tem para vocês, não sabendo o que Deus tem para mim, mas nós conhecemos bem o nosso fim, porque nós conhecemos a palavra de Deus. E no final nós sabemos que as últimas páginas da Bíblia dizem que nós iremos triunfar juntamente com Cristo para todo o sempre. Por isso fiquem firmes na rocha, que é Jesus Cristo. Independentemente do que aconteça. E também sejam sempre abundantes na obra do Senhor. A olhar para o seu grande amor, a olhar para a tão grande salvação que nos concedeu, só há uma resposta aceitável e digna. E é amarmos a Deus de todo o coração, é vivermos para a sua glória. Esse é o fim principal de todo o homem, glorificar a Deus e desfrutar dele para todo o sempre. Como é que podemos glorificar a Deus? Thomas Watson, um pastor puritano do século XVII, disse que podemos glorificar a Deus de uma maneira resumida através de 4 coisas. Primeira delas, 4 atitudes que devemos ter para glorificar a Deus. A primeira delas é apreciação. O que é isso? É apreciá-lo como o nosso maior tesouro. É ter a Cristo como sendo tudo e suficiente para nós. É admirá-lo nos nossos pensamentos íntimos. É admirá-lo nos seus atributos, nas suas promessas e nos seus grandes feitos. Isso é apreciar a Deus e glorificar a Ele. A outra atitude que devemos ter, que glorifica a Deus, é a adoração. A adoração que o reconhece como o único Deus verdadeiro. O único digno, soberano, Senhor sobre tudo e todos. E essa adoração deve ser como Deus ordenou. Ou então oferecemos fogo estranho a Ele. Tudo o que fazemos deve ser de acordo com o padrão que encontramos na Sua palavra, ou então não será aceite. Usa tocou na arca e morreu instantaneamente. O rei Saul ofereceu sacrifícios que Deus não tinha ordenado para ele e perdeu o reino. Moisés bateu na rocha quando Deus só tinha ordenado para ele falar e não entrou na terra prometida. A única adoração que é aceite é aquela que é conforme ao padrão que encontramos na sua palavra. A terceira atitude é afeição. Eu já estou a terminar, tá bom? Já estou a terminar. A afeição é o amor. Um amor puro, sincero, abundante. Um amor que oferece o melhor do nosso tempo, energia, dons, talentos, afeições e bens. Amor. Amor verdadeiro, puro. A quarta atitude com a qual nós glorificamos a Deus é sujeição. Sujeição é o mesmo que uma obediência sincera. Como servos fiéis, súbditos fiéis. Servos dedicados na sua obra, no seu reino. Porque um verdadeiro adorador é um verdadeiro trabalhador na obra do Senhor. Quem fica de joelhos diante de Deus para o adorar, também ficará de joelhos diante dos homens para os servir. Deus não nos chamou para nós sermos meros consumidores no reino de Deus, na Igreja de Cristo. Deus nos chamou para sermos provedores. E Deus é digno de todos os nossos esforços, das nossas melhores afeições, sacrifícios,
realizações, Ele não merece menos. Confiando que em todos os nossos esforços, em tudo aquilo que façamos, o que é que diz Paulo à continuação? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Todo o trabalho, todo o esforço, toda a atividade, toda a ação que tu possas realizar dentro ou fora deste lugar, dentro do teu lar ou fora do teu lar, que não seja centrado no Evangelho, em Cristo e para Cristo e na dependência de Cristo, ele é vão. Não porque necessariamente seja mau ou inútil, mas porque é somente para o aqui e agora. Porque é conquista da carne e por isso perecerá com o tempo os seus frutos. Não será acreditado na eternidade, nem nunca irá acumular tesouros no céu. Mas tudo aquilo que nós fazemos como para o Senhor, mesmo que seja a oferta de somente um copo de água, terá a sua recompensa. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 10, 42. Reparem esta promessa. É a promessa de Deus para nós, para os seus discípulos, para a sua igreja. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, que até oferecem nos cafés. Pelo menos lá na Ramada, não sei aqui em Miratejo. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, mas olha, a motivação é muito importante, por ser este meu discípulo, até este copo de água está a ser para a glória do Senhor. Em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa, o seu galardão. É uma promessa para nós. Hebreus 6:10, se podem acompanhar-me lá também. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 6:10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. É certo que Deus não é como os homens para simplesmente olhar para aspectos exteriores das nossas vidas. Ele conhece-nos intimamente, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece cada motivação do nosso coração. Mas o que é certo é que o ensino do Evangelho diz-nos que obras exteriores confirmam a verdadeira salvação. Uma fé que salva é uma fé que santifica. Uma fé que salva é uma fé frutífera e não estéril. Nenhum cristão se salva por obras. Nenhum homem pode ser salvo por méritos próprios. Mas todo cristão, ele é salvo para boas obras. Ninguém pode provar que tem uma fé verdadeira sem verdadeiras obras. Este é o ponto, todo o ponto da carta de Tiago. O verdadeiro amor a Deus e aos outros impulsiona para as boas obras, para o serviço. E o amor verdadeiro, ele não vem e vai. Não, o amor verdadeiro, ele é constante, em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Vamos novamente para o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro Evangelho, Mateus 25:40. Reparem como o amor verdadeiro, ele é constante. Mateus 25:40 diz:
O rei, falando de Deus como o juiz de tudo e de todos, sobre tudo e todos, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sempre. O amor verdadeiro é constante. Sempre. A unidade espiritual do cristão com Deus, a unidade espiritual da igreja com o seu Senhor Jesus Cristo, é uma realidade contínua de amor, em sermos um. Amamos a Deus e amamo-nos uns aos outros. Continuamente, um. O que fazemos aos nossos irmãos, fazemos a Cristo e vice-versa. Hebreus 6:10 diz que Deus não é injusto. Deus é justo para condenar o mal, mas também é justo para recompensar o bem. E por isso o trabalho no Senhor não é vão, não é inútil. Deus é justo para recompensar a vossa fidelidade, conforme às suas promessas. Breves aplicações finais mais específicas para concluirmos. Eu não conheço a tua realidade íntima pessoal. Também não conheço o que o Senhor tem reservado para a sua igreja aqui. E para mim, nos próximos anos. Eu não sei que vales difíceis e aflitivos nós teremos que cruzar. Mas eu sei que é muito fácil, nesta vida, com as cargas e aflições desta vida, sermos tentados a duvidar, a desistir, a cair por terra. Amados irmãos, olhem para Cristo. Olhemos para a esperança na ressurreição. Olhemos para a esperança na recompensa eterna. É isso que nos irá fazer permanecer em pé, mesmo quando tudo à nossa volta cai. O que conhecemos de quem Ele é, o que conhecemos daquilo que Ele fez e fará, muda tudo. O nosso Senhor ressuscitou. O nosso Senhor vive. E o poder que o levantou dos mortos é o mesmo poder que opera agora em nós, na sua igreja. E por isso Ele continua a operar vitoriosamente em nós. Irá conduzir-nos até ao fim. E iremos ao final triunfar. Mesmo que tudo hoje pareça perdido, nós sabemos que amanhã triunfaremos. Porque Ele o prometeu. A sua igreja triunfará. Que maravilhosa esperança nós temos. Por isso, amados irmãos, fiquem firmes na rocha. Também somos convocados por termos recebido tão grande salvação e tão grandes e preciosas promessas, e muitas. Somos convocados a não desperdiçarmos as nossas vidas. A não desperdiçarmos os nossos dons, talentos, recursos, energia, etc. Porque só temos uma vida. E que triste é que em muitos dentro da igreja e em muitas igrejas faltam trabalhadores. Falta compromisso daqueles que estão. Falta a motivação certa. Cristo, o Evangelho. Por isso é tempo também de poderes examinar o teu coração diante de Deus. E tu podes afirmar que transbordas na obra do Senhor, em viver para Ele. Todos aqueles que provaram o amor de Deus, todos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo,
só há uma resposta aceitável e digna. É que com esforço busquemos ser instrumentos úteis nas mãos de Deus para a sua glória, para o progresso do seu reino, para a edificação da sua igreja e para a bênção de muitos, para a bênção desta cidade, desta nação e do mundo. Porque Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Por isso não é vão viver, trabalhar para Ele. E no fim, amados irmãos, habitaremos com Ele para sempre e desfrutaremos das suas recompensas eternas que Ele tem reservado para nós. Apocalipse 22:12. Terminemos com as palavras de Jesus Cristo para nós. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor vem. Vem, Senhor Jesus. E que Ele nos possa achar fiéis. Que o Senhor vos ajude a perseverar como igreja fiel para a sua glória e depois desfrutarem de grandes e muitas preciosas recompensas. Vamos orar. Senhor, abençoa esta igreja, Pai, e ajuda-nos a todos nós a vivermos firmes e abundantes na Tua obra para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti e a perseverarmos firmes, Senhor, em Ti e nas Tuas promessas. Confiantes, ativos, Pai, zelosos e diligentes em glorificar-Te aqui nesta terra, neste mundo. Pedimos isso até que o Senhor venha. Amém.